Olá, vamos falar um pouquinho de pontos nevrálgicos. É claro que são tantos, né? Hoje não falaríamos de todos, jamais. Bom, este primeiro foi escolhido a dedo. A questão do porquê junto e porquê separado. As manchetes que nós lemos por aí trazem sempre, ou quase sempre, uma insegurança muito grande. Então vamos a eles, né? Imagine que A e B estão conversando. O A chega e ele esperava que o B fosse a algum lugar porque eles haviam combinado. E o B não foi. Aí o A vai perguntar: por que você não foi? Por quê? E o B vai responder: não sei por que não fui. Não sei mesmo dizer por quê. Às vezes, eu não entendo o porquê do que faço. Não fui porque eu estava desmotivado, eu acho, eu creio. Na verdade, os caminhos por que as nossas decisões passam são misteriosos. Será que um dia entenderei os meus porquês? Veja, é um texto difícil na questão dos porquês, né? Então, vamos imaginar o primeiro aqui. Vocês não errariam nunca esse primeiro, tenho certeza. Por que você não foi? Todo mundo vai dizer: é uma pergunta. Então, ele é separado. É uma meia-verdade isso, mas vale aqui. Vamos combinar que, se é início de uma pergunta, iniciozinho, primeiras palavras, aí você tem razão em raciocinar dessa forma, tá? Então, por que você não foi, será separado. Aí a pessoa repete enfaticamente: por quê? Indignada. O raciocínio ainda é válido, se bem que não suficiente. Tá? Veja, por quê? É início de pergunta, então essa é uma razão boa para eu... É pergunta e é início, né? Para eu usar por que separado. Mas há um porém aí. Este porquê ficou no final de uma frase. E quando ele fica no final de uma frase, ele fica forte, ele fica tônico. Quando temos pontuação, então, que indica o final de frase, ele fica mais forte, então ele ganha um acento. Por quê? Está combinado? Início de pergunta, realmente é separado, não tem razão para ganhar acento, não vai ganhar. Mas se é final de pergunta, tendo pontuação ali, nós vamos entender que ele é mais forte, por isso ele ganha um troféu na força dele. Agora nós temos aqui a mesma, no
mesmo diálogo, a pessoa B, né, o interlocutor, respondendo: não sei dizer porque não fui. Existe um mito por aí de que quando uma frase não é pergunta, não é interrogativa, a palavra porque será junta. Será uma só palavra. Isso é mito. Existem muitos mitos que nós não sabemos de onde nascem, mas correm e viram uma coisa falsa e comum. Bom, não sei dizer. Você percebe que dá para falar? Não sei dizer por que razão não fui. Então, quando der para falar aqui a palavra razão, logo em seguida, não é trocar a palavra, é colocar depois dela. Não sei dizer por que razão eu não fui. Pode ser motivo, tá? Razão eu prefiro, mas... Tá, não sei dizer por qual razão eu não fui. Se fosse a palavra qual, seria separado. Por qual razão não fui. Então, esse porquê também é separado. Ele é sinônimo de por qual. Por qual. Não sei dizer por qual razão não fui. Então, nós acabamos de corrigir na nossa cabeça aquele mito de que uma frase que não é interrogativa teria um porquê junto. Nem sempre, tá? Pula para cá um minutinho. Não fui porque estava desmotivado. É essa que satisfaz aquela meia-verdade tão popular por aí. Olha, essa sim, não sei, não fui porque estava desmotivado. Este porquê realmente é aquele de uma frase afirmativa e tal, mas a outra também era. Aqui é um pouquinho diferente daquela. Aquela dava para falar por que razão eu não fui. E aqui não dá para falar. Não fui porque razão estava desmotivado. Não dá. Percebem a diferença? Não fui porque estava desmotivado. É uma explicação e não dá para fazer isto, de acrescentar essa palavrinha do lado. É uma explicação simples, em frase afirmativa. Poderia ser o pois aqui? Poderia. Não fui, vírgula, pois estava desmotivado. Então, este aqui equivale ao pois. Deveríamos ir complementando ali para ficar mais claro depois, né? Então, este que equivale ao pois, ou por causa de, eu não fui por causa de estar desmotivado. Daria sim. Só estava que tem que ser adaptado, né? Então, quando equivale a pois ou por causa de, é esse porquê junto, é a frase afirmativa, sem ter as outras condições que nós estamos vendo nas outras, tá? Então, já podemos complementar algo ali também. Por que você não foi? Essa que ficou separadinha
na verdade, vejam que dá para usar essa razão. Por que razão você não foi? Ah, então essa é a razão dele ser separado. Por qual razão você não foi? Tá? Então, quando é possível acrescentar razão, é o porquê separado. Quando não der para acrescentar, é o porquê junto. Tem outras dificuldades? Ainda temos, sim. Veja, não sei mesmo dizer porquê. Essa pessoa, vamos recapitular, ela falou, não sei dizer por que não fui. Não sei mesmo dizer por quê. Você fala, é a mesma coisa da de cima. Eu não sei dizer por que razão não fui. Mas, tá bom, não sei mesmo dizer por que razão. Dá para acrescentar razão. Então, ele é separado. Tem alguma outra diferença? Tem algum outro detalhe que nós deveríamos observar? Sim. Olha, nós temos pontuação aqui. Se nós temos essa pontuação, sinal de pontuação, nós sabemos que esse que fica forte. Então, ele vai ganhar o assento, o troféu da força dele. Essas bobagens que eu vou falando é para que você memorize, que fique mais fácil, né? Tá? Vai haver muita bobagem, mas é bobagem didática, tá? Às vezes o A ficou engolido aqui, olha, mas ele estava aqui, não vai dizer que eu não coloquei um acento desse às vezes. Às vezes eu não entendo o porquê do que eu faço. Eu não entendo o porquê. Notem que esse aqui poderia ter até plural. Às vezes não entendo os porquês do que faço. Esse porquê é um substantivo, é um nome. Como é que eu sei isso? Ó, não entendo o porquê, não entendo os porquês. Eu coloco o antes de nome, de substantivo. Não todos os nomes, mas do substantivo sim. Então eu digo o computador, o apagador, o homem, o espírito, o sentimento, o porquê, o motivo. É um pouquinho diferente desses. Eu acrescentava razão, era depois. Aqui não, o motivo, esquece isso. Ele é sinônimo de motivo. Dá para não escrever porquê, escrever motivo. Então, não pensa nisso que vai atrapalhar. Quando eu digo o porquê, eu não entendo o seu porquê, eu não entendo nossos porquês, os seus porquês, os porquês da fulana. Eu não entendo os porquês dela, tá? Eu não entendo os argumentos dela, seria isso. Então, é um substantivo, eu provo isso com esse artigo que está antes, que nós usamos antes de substantivos masculinos, né? O quadro, o time. Então, se é substantivo, ele será escrito desta forma. O porquê.
uma palavra. Ou, vamos chamar isso de argumento. O argumento, quando ele pode ser, ele equivale a argumento, ele equivale. Não é que eu vou colocar depois dele. O argumento. Eu não entendo o argumento, eu não entendo o motivo, a fundamentação. Então, pode ser motivo. Eu estou escrevendo tanto aqui no meio agora. Mas acho que dá para você ler bem. Então, quando tivermos um artigo antes, ele então será um substantivo, ele será uma palavra junta. Parece. Tá aqui, ó. O porquê, esse porquê, seu porquê, podendo ter até plural, né? Então, esse será junto. E com acento. O substantivo é uma palavra sempre forte. Então, ele ganha um acentinho da força dele. Tá complicado, né? Então, na verdade, os caminhos por que nossas decisões passam são misteriosos, muitas vezes. Nós não sabemos o porquê daquela decisão, né? Mas não vamos misturar os dois casos aqui. Olha, na verdade, os caminhos, eu diria, mas aqui fala por quê? Sim, é um português elegante, culto, falar por quê nessa situação. Ele tem o equivalente que nós vamos lembrar já. O equivalente dele é mais usado nesse caso. Mas o porquê cabe aí como uma luva, tá? Então, os caminhos, qual é o equivalente? Pelos quais nossas decisões passam. Porque nossas decisões passam pelos caminhos da mente. Passam por caminhos misteriosos. Então, é por ou pelos. Passam por caminhos, passam pelos caminhos do espírito, da mente, né? Do coração. Então, na verdade, os caminhos, porque separadinho, nossas decisões passam, são meio misteriosos. Esse porquê eu troquei agora por pelos quais. Os caminhos pelos quais, que seria separado, é pronome relativo, né? Separado pelos quais, aqui também. Então, nós podemos preencher aqui, ó. Quando ele tiver o significado, ele puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ele é separadinho. Quase ninguém utiliza, assim, o povo, mas nos meios mais cultos, você pega um escritor bom mesmo, que tem uma cultura linguística muito boa, muito firme, ele usa. Eu estou falando de Machado de Assis, mas não é só ele, não. São muitos os escritores realmente cultos. Agora, eu quero lembrá-los de uma coisa. Vocês estão percebendo que essa frase é grande, mas ela é afirmativa.
ela não é pergunta, não é interrogação. Então, isso contraria aquele mito, né? A frase afirmativa tem que ter porquê junto. Depende. Se significa pelo qual, pelos quais, esse pelo qual, esse porquê será igual ao pelo qual, pelos quais será separado. E aqui eu fiz questão de terminar com uma perguntinha, tá? Uma frase interrogativa. Será que um dia eu entenderei os meus próprios porquês? Pensaram um minuto? Será que um dia eu entenderei os meus porquês? Os meus motivos, os meus argumentos? Pronto. Então, nós sabemos que aqui será equivalente aos meus motivos ou meus argumentos. Então, será junto e com acento, porque eu tenho pontuação, final de frase, e ele fica forte também. Aliás, o porquê é sempre forte. Ele é substantivo, né? Nem preciso falar de ter ficado forte ali. Ele já era forte por ser substantivo. Então, os meus porquês. Aqui, veja, nós não complementamos, era com pontuação, ficou faltando a complementação ali. Quando ele veio no final, né, com pontuação após, nós temos aqui separado. E significa, posso acrescentar a palavra razão. Veja, aqui, porquê separado, quando eu posso acrescentar razão, porquê separado, quando eu posso acrescentar razão, por que razão? Mas, como nós temos pontuação, ele ganha o acentinho, a diferença era essa. Então, este item tem que ser muito bem estudado, refeito, como eu fiz aqui. Até.